Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em vossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Lembrando, por gentileza, que verifique se os celulares estão desligados ou no modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra. E hoje teremos o nosso amigo Eduardo Filho, que falará sobre o Cristo Consolador. O preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Canto Xavier. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver o seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Meu irmão, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos nos envolver com essa energia positiva da casa, de paz, de amor, de fraternidade, de acolhimento, e levar os nossos pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a toda essa espiritualidade que preparou esse ambiente para que esse trabalho proceda da melhor forma possível. Agradecer por estarmos aqui mais um dia, aprendendo, refletindo, tentando nos melhorarmos um pouco diante da nossa caminhada. Que esses espíritos amigos, trabalhadores, possam mutuir, amparar o Eduardo, que preparou esse tema para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a
todos. É sempre muito prazeroso da minha parte estar aqui com vocês. Tá? Sintam-se todos abraçados, encarnados e desencarnados. Como o nosso irmão falou, o nosso tema de hoje é o Cristo Consolador. Talvez seja um dos temas mais bonitos do Evangelho, porque isso, na minha humilde opinião, porque o Evangelho todo é algo lindíssimo quando nós estudamos, mas principalmente quando nós praticamos, porque é a mensagem do Cristo para todos nós. Em 1864, Allan Kardec nos trouxe a sua terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seu prefácio ele assinalou: são chegados os tempos em que todas as coisas há de tomar um verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Quando Kardec lançou essa obra, junto com os espíritos superiores, ele colocou nada de diferente do Evangelho dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que os três primeiros são o Evangelho sinóticos, que chamam, ou seja, são bem parecidos, né? Desde o nascimento de Jesus até após o seu desencarne, ou a sua morte. E o Evangelho de João não. O Evangelho de João ele é totalmente diferente, porque ele vem trazer a essência do Cristo, vem nos mostrar a grandeza de Jesus. E quando nós falamos do Cristo, de Jesus, nós podemos enveredar por determinados caminhos. No mesmo início da obra, o Evangelho, Kardec nos expõe da seguinte maneira, que os Evangelhos nós podemos colocar dividido em 5 partes, a vida de Jesus. A primeira delas podemos colocar os atos comuns da vida do Cristo, a segunda, os milagres, a terceira, as predições, a quarta, a palavra que foram tomadas pela Igreja para o fundamento dos seus dogmas, e a quinta parte é a parte moral. As 4 primeiras, elas são de controvérsia até hoje. Será que Jesus fez milagre, se não fez? Será que Jesus curou ou não curou? Isso é questão de conversa até hoje. Como também nas previsões. Será que Jesus previu e não previu? Será que Jesus tinha esse poder, não tinha? Então, também esse é controvertido. As palavras que foram os atos comuns da vida do Cristo, nós também podemos observar. Jesus nasceu em Nazaré ou nasceu em Belém? Tinha irmãos ou não tinha irmãos? Como é que foi a infância dele? Então, tudo isso é muito questionável, é muito de comentário. A quarta parte, a Igreja pegou as palavras, com todo o nosso respeito e merecimento pelas igrejas, mas pegou as palavras de Jesus e fundamentou os seus dogmas. Ou seja, mostrando Jesus como um ser diferente de nós, mostrando que Jesus teve uma concepção diferente, né? E tantas outras questões que são motivo até hoje de controvérsia. Mas a quinta parte, que é a parte moral, não. Essa é uma parte inquestionável em todas as religiões. Todos concordam com a moral de Jesus, a melhor moral que possamos ter, segundo os Espíritos, né? Porque ali é que está baseado o rumo para a sociedade individual e coletiva, como também para o rumo da felicidade de todos nós. Mas dificilmente as pessoas se abrem para entender.
até porque a linguagem é rebuscada de símbolos e muita gente não compreende e lê o Evangelho como se lê uma revista, não compreendendo propriamente as questões mais íntimas. Tudo isso não sou eu que falo, é Allan Kardec que coloca logo no início. Então, nós, quando falamos do Cristo, de Jesus, nós podemos enveredar por vários caminhos. Nós podemos colocar o caminho do Jesus histórico, que nasceu num tempo e morreu no outro, que dividiu a história antes e depois dele. O Jesus histórico, que muitas das vezes os historiadores falam que foi um revolucionário, falam que Jesus foi um guerreiro. Alguns classificam até como um zelota, ou seja, era a parte mais belicosa do judaísmo, eram quase que uns guerreiros judeus. Enfim, tem toda essa parte. Podemos enveredar também pelo Jesus teológico das igrejas, que é aquele Jesus, como nós falamos ainda há pouco, um ser diferente de nós, que foi criado especialmente, um ser que dispensador de bênçãos, que basta nós chegarmos até ele para ele dispensar bênçãos, um ser milagreiro, que pode, com seus atos, pegar todos os nossos pecados e tirar de uma vez só, como foi colocado. Se você aceitar Jesus, seus pecados estão todos perdoados. Então, nós podemos enveredar por esse caminho, o Jesus teológico. Como também podemos enveredar pelo caminho do Jesus judeu. Aquele Messias esperado. O Messias esperado que vinha chegar na Judéia, libertar o povo judeu da opressão dos romanos e de tantos outros povos que tiveram, né? Que os judeus foram escravos e muitos deles foram os romanos, e colocar os judeus como se fossem acima de todos eles e subjugar as outras nações. Esperavam um Messias guerreiro, um Messias que lançasse as riquezas para todo o povo judeu. E nós observamos que Jesus não veio com essas características. Esperavam Jesus libertador, mas não como eles queriam. Um Jesus guerreiro, um Jesus forte. Podemos enveredar também pelo Cristo, o ungido, o esperado. O Cristo que a doutrina vem nos apresentar. Aquele ser que, segundo nos mostra o Emmanuel, né, que rezam as tradições do plano espiritual, que na direção de todos os sistemas existe uma comunidade de espíritos puros, responsável por cada um dos sistemas. E essa comunidade, segundo nos fala o Emmanuel, se reuniu 2 vezes. A primeira vez foi para a consolidação do nosso planeta, do nosso orbe, onde ele ficaria, a sua localização no sistema solar e todo o processo de vida que iria decorrer através dele. Essa foi a primeira. E a segunda foi para a encarnação do Cristo. Um membro dessa comunidade, que todos são puros, viria até nós, e esse foi o Cristo. Foi a encarnação do Cristo. Porque ele sempre enviou seus missionários para trazer a palavra de concórdia, de bondade, de caridade e de amor. Porém, esses missionários encarnaram em várias localidades da terra para levar a palavra de acordo com o entendimento de cada um. E assim foi na Índia, com Krishna, com Buda, e assim foi na China, com Confúcio, com Forri, e assim foi na Grécia,
com Sócrates, com Platão, e assim foi em Roma. E em várias localidades ele enviou seus emissários. Mas quando o Cristo chegou, ele veio trazer algo específico para todos. Tivemos em Moisés o grande iniciador, o grande libertador do povo judeu, né? Que veio trazer não só a liberdade do povo judeu, como também ele veio trazer as leis, veio trazer 613 leis e mais as leis que estão em seguida os profetas, e também veio trazer algo que é divino, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a parte divina de Moisés, que Moisés nos trouxe. Mas a lei e o profeta não. São as características que ele trouxe, né? E trouxe a ideia de um Deus único, diferentemente dos outros missionários, que trouxeram a ideia, muitas das vezes, de vários deuses. Mas nós compreendemos isso porque nem todos conseguiam entender a ideia de um Deus único. Os iniciados de todas essas localidades compreendiam, mas a grande massa, então, os povos não compreendiam. Então foi necessário a vinda de um para poder mostrar essa ideia de um Deus único. Né? E Moisés trouxe esse Deus. Mas trouxe um Deus de acordo com a necessidade do povo daquela época. Um povo belicoso, um povo guerreiro, um povo que vivia em guerra, porque o mundo era muito bárbaro. Então, a ideia de Deus, como nos fala Kardec no capítulo 1, teria que ser um Deus também guerreiro, para impor medo e as pessoas obedecerem. Então, Moisés foi um missionário intenso, que trouxe tudo isso. Né? E 1.300 anos depois vem Jesus. Esse, como Emmanuel nos fala, o governador planetário, que há 4,5 bilhões de anos é o tempo do nosso planeta, Jesus já era puro. Veio até nós nos ensinar tudo o que precisávamos, responsável por toda a vida, por todos os eventos do nosso planeta. Eu não gosto nem de pensar onde estava eu, Eduardo, há 4,5 bilhões de anos. Até abro mais. Em que estágio eu deveria, em que reino eu deveria estar? Será que eu estaria no reino animal? Será que eu estaria no reino vegetal? Então, Jesus já era puro. E vamos observar que para ajudar também a evolução do nosso planeta, ele capitaneou seres de outras constelações, num sistema solar próximo ao nosso, ao lado do nosso, de Capela, para ajudar aqueles espíritos nativos da Terra para a sua evolução, porque esses já traziam conhecimento intelectual e iriam ajudar muito, mas devido a ter a imoralidade muito grande, eles foram advertidos do planeta de origem. Então vieram fazer um estudo aqui na Terra, ajudar a evolução daqueles que estavam, como também tentar se moralizar. Então Emmanuel é muito claro nessas questões, né? Por isso ele classifica como governador planetário. E que André Luiz vai nos classificar como co-criador do plano maior. O que é co-criador do plano maior? São esses espíritos puros que vão auxiliando o desenvolvimento de sistemas, de planetas. E nós, seres humanos, como fala André Luiz, no Evolução dos Mundos, somos co-criador do plano menor. Estamos criando, nos aperfeiçoando. Né? Então a gente observa tudo isso, esse Jesus, esse ser que vem até nós. Né? E Jesus trouxe a palavra amor. A característica de Jesus foi trazer a palavra amor, a palavra servir, a palavra amar. Né? Porque enquanto Moisés trouxe a ideia de um guerreiro, de um Deus guerreiro, Jesus veio transformar não mais essa ideia de um Deus guerreiro, mas de um Deus Pai. Em vez de ser chamado Deus de
El Shaddai, Elohim, Jesus veio classificar Deus como papai, como Abá, né? Papai, paizinho. É a melhor ideia que Jesus veio trazer. Porque como é que nós classificamos um pai? Não é aquele que ama, que ajuda, que perdoa? Né? Diferentemente do Deus trazido por Moisés, do Deus guerreiro, em que amava um povo, mas punia o outro. Em que punia todas as gerações seguintes pelo pecado dos pais, que vai punir, está lá, né? Quando nós pegamos a Gênesis e lemos, eu punirei a terceira, a quarta geração pelo pecado dos pais. Então, quer dizer, eu vou ser punido por algo que eu não fiz, e que Jesus veio mostrar que não, que Deus é amor. Tanto é que numa das suas passagens ele falou assim, quem de vós, se um filho vos pedir pão, dará uma pedra, ou pedir peixe, vos dará uma serpente? Vós, homens que sendo maus do jeito que sois, saber dar boas coisas a vossos filhos, quem dirá vosso Pai que está nos céus? Então Jesus veio mostrar essa paternidade, veio mostrar a necessidade de nós amarmos, como nós pegamos o primeiro e o segundo mandamento. Porque até Moisés nós tínhamos: amarás o seu amigo e aborrecerás o seu inimigo. Aí Moisés lançou a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. E Jesus classificou, tirando esses 10 mandamentos em um só. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu amor, com todo o seu coração e com todo o seu espírito. E o segundo, amarás o vosso próximo como a vós mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Por que toda a lei e os profetas? As leis de Moisés, o maior, né? O que trouxe todas as leis, e o maior de todos os profetas, Elias. Aqui nós podemos classificar também naquela transfiguração no monte, onde Jesus transfigurado, apareceu Moisés e apareceu Elias, e no meio Jesus, simbolizando o amor. Moisés a lei, Elias o maior do profeta e Jesus o amor. Por isso é que ele falou: amar o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a lei e o profeta, e os profetas. Então a gente vê, né, ele classificou em 2 mandamentos. Nos falou que deveríamos, né, fazer como ele fazia para com o próximo, né? Ou seja, amar, porque nós ainda nos amamos de maneira egoísta. Jesus não, amou indistintivamente. Amou ao ponto, né, de se deixar imolar na cruz para nos mostrar a grandeza. Né? Como muitas das vezes ele veio nos falar: amai como eu vos amei. E como Jesus amou? Servindo, perdoando. Porque o amor tem que ser levado o quê? Até as vias do inimigo. Porque tem uma passagem muito linda que ele faz: amará a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Porém, temos que amar aos vossos inimigos como eu vos amei. Porque se só amar os vossos amigos, que fazer de diferente dos gentios? Né? Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam filhos do mesmo Pai, para que a chuva caia sobre justos e injustos. Então ele veio nos mostrar toda essa grandeza, veio nos mostrar a grandeza da ressurreição. Quando ele, de sua passagem, né, no alto da cruz, ele veio nos falar. Ele pessoalmente já falava. Lembremos de um fato, né, quando não só da sua revelação, quando mais de 2 anos de apostolado, Jesus pegou os seus discípulos
e foi para a Fenícia. Na volta da Fenícia, já em Cesareia de Filipe, ele chegou, parou com os discípulos e perguntou: o que dizem os homens a respeito do Filho dos Homens? Ou seja, o que eles estão dizendo sobre mim? Isso ele perguntou aos discípulos. E os discípulos falaram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros falam que tu és um dos antigos profetas. Jesus parou, olhou para eles e falou: e vós? Ou seja, eles, que dizes que eu sou? Aí Pedro, numa inspiração divina, fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, que não foi nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. E a partir dali Jesus foi falando para eles muitas outras coisas e dizendo que teria que partir, porque ele teria que ir para Jerusalém e dar o testemunho de sua vida, que ele seria traído, seria colocado na cruz e teria que partir. Porque se ele não fosse embora, se ele não partisse, o Consolador prometido não poderia vir. Aqui o Pedro falou para ele: Senhor, mas se o Senhor tem as palavras de vida eterna, se o Senhor for, como nós ficaremos? Nós ficaremos órfãos? E Jesus falou assim: não vos deixarei órfãos. Eu pedirei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador, que dirá tudo o que eu disse e muito mais. Esse outro Consolador falará tudo o que eu disse e muito mais, e ficará convosco eternamente. Então, observamos que Jesus foi o primeiro Consolador, e Ele iria enviar o outro. E esse outro Consolador foi exatamente com a chegada, depois de inúmeros acontecimentos no nosso planeta. Passamos por um momento muito triste, muito difícil na Idade Média, onde nós pegamos a palavra do Cristo e fizemos guerra, nos apoderamos. Foram mais ou menos vários séculos no período das trevas, onde a igreja pegou o poder, transformou o cristianismo quase que num paganismo, dando ao cristianismo te dando aquela essência e colocando roupas, colocando velas, colocando templos. E Jesus não ensinava propriamente dentro das sinagogas. E uma certa vez, na passagem com a samaritana, ele veio falar: chegará um tempo que Deus não será adorado nem aqui, ou seja, na Samaria, no Monte Garizim, nem nas sinagogas em Israel. Deus será adorado em espírito e verdade, porque Deus está dentro de nós. Então Jesus veio nos falar tudo isso, veio nos mostrar também para nós não nos apegarmos aos bens terrenos. Não juntei tesouros onde as traças comem, onde a ferrugem acaba com ele. Juntei tesouros no reino dos céus, onde nem a traça, nem os ferrugem acabam com ele. E nós enveredamos por caminhos tortuosos durante esse tempo todo, até que chegou o Consolador prometido. E vamos observar que no último ato de Jesus, ele já falando que voltaria depois de ser crucificado, algo que ocorreu. Nenhum dos grandes que tiveram aqui, nem Buda, nem Sócrates, nem Confúcio, nem Zoroastro, ninguém voltou. E depois da crucificação, quando Madalena e outras Marias saíram para ver o túmulo do Mestre, eis que Madalena estava passando e foi perguntar ao jardineiro, quando eles entraram dentro do templo,
ao túmulo não encontraram o Senhor. E ela saiu chorando e encontrou o jardineiro. Falou: Senhor, o Senhor que está limpando aqui, onde colocaram o corpo do meu Senhor? E quando o jardineiro se virou para ela, falou assim: Maria. E ela quase se derreteu. E ela tentou tocar. Ele falou: não me toque, que eu ainda não fui para o meu pai. Segundo nos conta Chico, ele estava socorrendo Judas, que estava nos umbrais devido ao suicídio. Então estava com o corpo extremamente carregado de fluidos densos. E ele fala para ela: vá e anuncia que eu voltei. Ela vai para o colegiado dos apóstolos, que estavam totalmente engolidos, porque o Cristo já havia ocorrido o que ocorreu, eles estavam com muito medo, e naquele colegiado ela começa a falar, chorando, mas com muita alegria: eu vi Jesus, ele apareceu para mim. E a voz lá de trás de um dos apóstolos levanta e fala assim: eu não acredito que ele apareceu para você. Por que ele haveria de aparecer para você? Ele poderia aparecer para João, que é o que ele mais amava. Poderia aparecer para sua mãe, que o concedeu. Mas para ti, que ela já tinha um passado, o passado dela condenava ela, né? O passado dela condenava. Eu não acredito. Até que a mãe, a Maria, levantou e falou para ela: eu acredito em você, minha filha. Meu coração diz que meu filho vive. Uma semana depois, Jesus aparece e fala para eles: a paz esteja convosco. A primeira mensagem. Mas o apóstolo que havia falado isso, Tomé, não estava lá. Passou uma semana e ele apareceu de novo no meio dos apóstolos, quando Tomé estava presente. E o apóstolo não ficou em estado de êxtase e não entendeu. E Jesus falou: venha, Tomé, toque. E não, Tomé tocou em suas feridas. E Jesus fala ou alguns comentam, falam que a última bem-aventurança, que ele diz assim: creste porque viste e tocaste. Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram ou creem. Alguns falam que foi a última bem-aventurança. Então Jesus ficou durante 40 dias conosco, mostrando, né, a ressurreição da vida. Porque Paulo vem dizer lá em Coríntios: se o Cristo não tivesse ressuscitado, se a ressurreição fosse algo que não existisse, a doutrina do Cristo seria falha, porque a ressurreição é o Cristo de volta. Isso está lá em Coríntios, né? Então a gente observa que o Cristo disse tudo, mas nós estávamos querendo outras coisas, não estávamos muito interessados, principalmente o Eduardo. O Eduardo não estava interessado nas palavras do Cristo. Até que em 1854 começou todo um processo de movimentos de cadeiras, de mesa, e esse movimento começou nos Estados Unidos, né, na cidade de Rhodesville, depois passou para o México, para o Canadá e foi para a Europa. Na Europa foi a diversão para os europeus, onde as mesas falavam, batiam, e um ser chamado Allan Kardec foi lá estudar aqueles movimentos. Como cientista, ele encontrou o senhor Carrotti, que o convidou para assistir, né? E depois, um ano depois, ele assistiu àquele movimento e começou a estudar. Sendo que depois, um ano depois, o senhor Fortier o convidou para participar das reuniões mediúnicas na casa da senhorita Roger, né? E ali ele recebeu 50 cadernos de psicografia e passou a estudar os fenômenos. Diz que por trás daqueles movimentos existia um fenômeno muito intenso,
que não era propriamente o magnetismo que fazia. E a partir dali ele foi observando que existia uma inteligência fazendo todo aquele movimento. E foi classificando, né, o mundo espiritual. E veio a doutrina. Em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que é o livro marco da doutrina, o livro básico, onde depois ele vai lançar, né, o Livro dos Médiuns, que em seu prefácio está escrito assim: este livro é a continuação do Livro dos Espíritos. Em 1864 ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1867 ele lança o Céu e o Inferno, e depois lança a última obra, que é a Gênesis, em 1869. Então estava completado, estava lançado o Consolador prometido. E por que a doutrina é o Consolador? Porque na doutrina espírita ela vem nos mostrar de onde nós viemos para onde nós vamos. Por que nós estamos aqui na Terra? Qual o nosso destino? Vem nos mostrar qual é a origem e o destino dos espíritos. Que esse mundo espiritual não é um mundo à parte, faz parte da natureza. É um mundo que interpenetra o plano material. É esse mundo que está ao nosso redor. Que os espíritos são os agentes da natureza. Vem nos mostrar que a morte não é nada mais, nada menos, como ele diz na pergunta 68 do Livro dos Espíritos, o que vem ser a morte? Os espíritos responderam: o esgotamento dos órgãos físicos. Ou seja, a morte é o quê? Somente o esgotamento dos órgãos físicos, porque a vida continua. Nós somos imortais. Deus é eterno, mas nós somos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, como diz a pergunta 114, 116, e estamos nessa jornada evolutiva. Né? E que a questão de vida e de morte é somente um intervalo muito mínimo diante da eternidade, que pode ser de 0 a 7, de 0 a 10, de 0 a 100 anos, e que nós temos uma vida só, mas temos inúmeras reencarnações para exatamente progredir no nosso espírito. Né? Como diz, muitas das vezes nós podemos pensar: caramba, mas eu estou nesse mundo, eu sofro muito, eu estou sofrendo demais, a gente só tem sofrimento. Mas não estamos aqui para sofrer. Nenhum de nós está aqui para sofrer. Como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, por que Deus nos impõe a encarnação? Aí a resposta: Deus nos impõe a encarnação com o fito de fazê-los progredir, para atingirmos a perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão, mas todos têm que progredir. Então, se nós temos que progredir e nós temos as reencarnações, nós temos que mostra-nos que nós somos responsáveis por cada ato que nós fazemos. Mostra-nos que nós, se estamos sofrendo hoje, é alguma consequência de atos que nós fizemos numa dessas vidas. E como as reencarnações são solidárias, são como um elo de corrente, o que eu deixei de fazer na vida passada, na reencarnação passada, melhor, ou fiz mal feito, eu vou ter que reencarnar para refazer de novo. E isso é a bondade do Pai, dar oportunidade para nós repararmos, né? Repararmos os nossos pecados? Não. Repararmos nem o nosso mal, repararmos as nossas imperfeições. Porque se Deus é amor, como diz João, no seu primeiro versículo, Deus é amor, e Deus, né, tudo criou, tudo sabe, tudo vê, se Ele é amor, bondade e misericórdia, como é que Ele ia criar seres maus? Ele cria seres imperfeitos, para através das vidas sucessivas
atingirem a perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é somente Deus que a tem. Aí nós vemos a grandeza de Allan Kardec quando coloca na questão 625 do Livro dos Espíritos a menor resposta que ele pergunta: qual o espírito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? Aí os espíritos respondem: Jesus, ou em outras traduções, vinde Jesus. Jesus é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo dos que tiveram aqui na terra. Nele está toda a lei de amor que devemos seguir. E Kardec vai relacionando, né, esse espírito, guia e modelo. Ou seja, quando temos Jesus, não é só para ser seguido, mas é também um modelo. Né? Seguido por quê? Pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. E modelo por quê? Modelo de perfeição. Porque ele já conhece a essência do Pai. Ele é responsável por todos nós. Eu sou o grande pastor, o Senhor de todas as ovelhas. E falou muitas outras coisas. Então a doutrina vem nos mostrar, né, que não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para vencer, para nos aperfeiçoar. E vamos ter inúmeras oportunidades quando forem necessárias para nossas vidas. Porque é da lei evoluir sempre. Como Kardec coloca: nascer, viver, morrer, progredir sempre. Tal é a lei. Isso está lá na lápide do caixão de Allan Kardec. Né? Então vamos sempre evoluir. E a doutrina vai mostrar que essa graduação dos espíritos são vastas. Ele nos colocou lá 3 classificações: espíritos imperfeitos, que somos a grande maioria de nós, que temos todos os vícios, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, mas principalmente as 2 chagas da humanidade: o orgulho e o egoísmo. Cada um dentro da sua condição. Né? Mas também temos outros espíritos que Kardec classificou na questão 100 como os espíritos superiores, que são espíritos que já não carregam orgulho, já não carregam ambição, já não carregam egoísmo. E nós observamos, né, quantos espíritos já passaram por aqui, dando um exemplo de resignação. Um Francisco Cândido Xavier, um Francisco de Assis, uma Maria Teresa. São espíritos que, se você não conseguir, muitas das vezes falam: ah, mas seguir Jesus é difícil. Aí eu recomendo. Difícil não, é dificílimo. Porque nós temos que renunciar. Como ele mesmo falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga. Negar a si mesmo, ou seja, tirar de dentro de nós o nosso personalismo, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Porque foi isso que Jesus mostrou. Né? Ele que não tinha nem onde deitar a cabeça, e foi falar para os discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim veio para servir. E nós não aprendemos isso até hoje. Né? E vem a doutrina nos mostrar, né, mostrar que o sofrimento é opção nossa. Quando nós pegamos o capítulo 5, bem-aventurados aflitos, vamos lá: bem sofrer e mal sofrer. A doutrina nos mostra porque nós estamos sofrendo. E mais, vem falar mais as consequências que ela decorre. Quando pegamos o livro São Inferno, eu deixo para vocês decorrer o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens. Que o item 3 vem nos falar o seguinte: que toda a imperfeição que nós trazemos é a imperfeição do espírito.
E no item 6 vem dizer que não há um só ato, uma só imperfeição, um só mau pensamento que não tenha funestas consequências. Olha só, não tem um só ato, um só mau pensamento, um mau sentimento que não tenha funestas consequências. Como também não tem um pensamento bondoso que não seja motivo de gozo. Que o mal e o bem, eles são medidos na balança. Né? E que para nós melhorarmos, para nós vencermos a dificuldade, nós temos 3 itens, está lá no item 31, que é o arrependimento, você se arrepender do que você fez, a expiação, ou seja, você passar pelo que Eduardo fez o outro passar, e a reparação, devolver o que eu tirei de alguém. Então, o arrependimento é a primeira etapa, você se arrepender de tudo que você fez. A segunda, expiação. Eduardo simplesmente passar pelo que fez passar de errado o outro. Se Eduardo estava em família, bagunçou a família toda, então ele vai ter que ser bagunçado para poder sentir na pele. É a justiça divina. E reparar, depois reencarnar e reparar aqueles todos que eu lesei. Então a gente observa esses irmãos que estão desviando os bens públicos. Esses irmãos que estão desviando remédios de hospitais. Esses irmãos que estão no poder e estão mandando como se eles fossem, né, o soberano. Eu não queria estar na pele deles, porque uma hora vão voltar e vão ter que reparar. Ninguém está ali ao acaso, tudo tem um elo de ligação. Né? Então a doutrina espírita nos mostra isso, né? Essa grandeza, mostrando que nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra, porque o Espírito é universal. Vem nos mostrar também o processo de regeneração. Qual é o nosso destino? É ser felizes. Que o nosso orbe é um orbe de prova e expiação, onde o mal ainda impera. Que a nossa necessidade é fazer o bem. Como diz Chico Xavier, e Emmanuel, o bem que você faz será o seu maior advogado do outro lado da vida. O bem que se faz. E seremos cobrados por Deus, não pela nossa própria consciência. Porque Deus não nos cobra, Deus criou leis perfeitas, imutáveis. Quando nós estudamos o capítulo 5 da Gênesis, vamos ver lá os atributos de Deus. Né? Então a gente observa tudo isso. Essas leis imutáveis são o quê? Não podemos corromper, nós temos que nos harmonizar. E onde está escrito a lei de Deus? Muitos vão falar, está na Bíblia, né? Está no Alcorão, está no Bhagavad Gita. Aí a doutrina na questão 614 diz, a lei de Deus está, na questão 621, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Vocês estão bem, hein? Na nossa consciência. É ali que está escrita a lei de Deus. E a 614 nos mostra que a lei de Deus, né, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu me afasto dos ensinamentos de Jesus, o que eu estou trazendo para mim? É felicidade ou infelicidade? Eu deixo por vocês responderem. Por isso é que seguir a Jesus é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir. Não é renunciar a nossa vida, mas renunciar o nosso personalismo. Né? E ele é um espírito puro, que veio até nós pela misericórdia que ele tem de todos nós. O espírito puro não reencarna mais,
Ele vem somente em missão extremamente especial, para nos dar o exemplo. Mas como a mensagem de Jesus já vinha há anos, luz lá na frente, ele foi falar: eu não vos deixarei órfãos. Aí vem a doutrina nos explicar tudo isso, para nos tornarmos um homem melhor. Quando a gente pega o capítulo 17, sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial que está no céu. Dei uma lida no homem de bem. O homem de bem, ele vai mostrar algumas das características. E nós podemos ver nos exemplos que eu falei. Um Divaldo Pereira Franco, uma irmã Lúcia, e tantos outros que estão fazendo bem anonimamente. Às vezes nós temos um companheiro da família ao nosso lado. Muitas das vezes ele está ali, né, servindo como exemplo, como âncora para todos nós. E a gente vê, quando ele desencarna, quando essa âncora sai da família, o que acontece na família? Às vezes se transforma num balaio de gato. É brigas, é interesses, é mesquinharia e tudo mais. E a nossa família é o maior exemplo que nós temos para nós vermos como anda a nossa sociedade. Né? São dentro da família que estão os grandes conflitos. Porque somos espíritos, né, endividados uns para com os outros. Mas a doutrina vem mostrar também a felicidade futura. Aí vem tocar, né, mostrar que a crença em Deus, na vida, né, a vida imortal e o conhecimento das leis que nos regem desse mundo maior, é onde vem tocar a nossa felicidade. Porque todos nós queremos ser felizes. Mas como Jesus disse, a felicidade não vem com a aparência exterior, porque a felicidade está dentro de vós. E nós achamos que a felicidade está nas coisas externas. Não, a felicidade está dentro do seu coração. Não que com isso nós deixamos de deixar os bens. Não. Os bens estão aqui para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível. Aquele que tem, repartir. Aquele que manda, saber distribuir a autoridade de maneira correta. Porque quando desencarnar, serão cobrados. Né? O que fizeste com o tesouro que eu deixei em suas mãos? O que fizeste com a autoridade que eu depositei em suas mãos? Porque nós não levaremos nada que é material. É interessante isso, né? Você tem título de advogado? Vai desencarnar? Não vai levar. Você tem título de médico, de professor, de engenheiro, de governador, de presidente? Vai levar alguma coisa? Não vai. Você tem carro, tem emoções? Vai levar? Não vai. Por isso que a segunda mensagem lá no Evangelho, meu reino não é deste mundo, uma rainha, ela vem falando que quando ela desencarnou, ela esperava ser recebida no plano espiritual como rainha. Porém, ela viu acima dela, mas muito acima, aqueles que eram seus empregados, que ela, por ser rainha, considerava ter o sangue azul, esperava ser rainha no mundo espiritual. Aí ela vem falando: ó Senhor, hoje eu entendo como é a sua grandeza. Aí vem falando de Jesus. Então a gente observa tudo isso que a doutrina vem nos mostrar, a consolação. Que ninguém, quando desencarna, separa de ninguém, que nós não perdemos os nossos entes queridos. Aquele que nós amamos, Deus não separa. Deus não separa. Eles foram, mas eles estão guardando para nos esperando, para nós compormos a nossa família espiritual. E é por afinidade.
Primeiro vão os mais velhos, na maioria das vezes, depois vão os mais novos. Que no mundo há imensas colônias espirituais. Há também locais de trevas. Que os espíritos são classificados de acordo com o que fazem, com o bem que semeio ou com o mal que der no coração. É só pegarmos a última parte do livro Céu e Inferno. Espíritos bons, espíritos de situação média e criminosos arrependidos e suicidas. Observamos tudo isso. E quantos, para nós encerrarmos, a Amélia Rodrigues nos conta que naquelas praias em Cafarnaum, toda manhã e toda tarde, ele vinha ter com o povo para curá-los, para tirar a doença. E a praia ficava sempre rodeada de muita gente, porque todos queriam tocá-lo, todos queriam vê-lo, todos queriam ser curado. E chegou um certo momento, na época desse ano, que nos meses de julho e agosto, o mar ficava muito revolto de repente, a ventania surgia na madrugada. E quando Cristo terminou de atender, os barcos estavam postados na praia, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, o barco está pronto? Pedro: sim, Senhor. Então saímos daqui. Necessário é que passamos a ir para o outro lado do lago, para as cidades de Decápolis. E ele entrou dentro do barco primeiro, os outros discípulos chegaram junto e Pedro arrematou: Senhor, mas nessa época do ano é muito perigoso sair do mar, porque o mar fica revolto de repente. O vendaval pode se chegar até nós de um momento para outro. E Jesus fala para ele: não temamos as coisas que provamos do nosso Pai. Estou cansado, preciso dormir. Porque ele curou muitos. E ele entrou dentro do barco, deitou na popa do barco, perto de Tiago e André, os irmãos. E Pedro saiu com o barco junto com os outros barqueiros ao lado. E começou o debate de Judas. Judas falando para Pedro: Pedro, se nós fizermos essa viagem, é uma eternidade. Porque nessa época do ano, como você bem disse, os ventos podem chegar de surpresa. Aqui João falou: não temamos, o Cristo está conosco. E o Pedro falou: mas Judas tem até razão, pode chegar a tempestade. E que Tiago, lá perto do mestre, falou: mas seguimos, o mestre está conosco. E Judas começou a encasquilhar junto. Mas é uma temeridade essa viagem. Se alguma coisa nos acontecer, a culpa será dele. Ele que foi dormir e que muitas das vezes disse para sermos vigilantes. E eles foram. E o assunto mudou de repente. Pedro, observando todos os companheiros, falou: hoje eu ouvi o mestre dar a visão a um céu. O cego chegou perto dele, Jesus observou, não disse nada, só tocou na sua vista. As lágrimas desceram e ele voltou a enxergar, feliz, gritando róçanas de amor. E Tiago, escutando, falou assim: e eu observei que ele curou um leproso. O leproso com mau cheiro, com feridas já purulentas, pingando sangue, com a roupa toda esfacelada. O mau cheiro muito grande. O Cristo olhou para ele com um olhar de piedade. E ele perguntou: o que queres que eu faça? Ele falou: que eu quero ser curado. O Cristo tocou em sua cabeça e imediatamente a pele foi se transformando, houve uma explosão de alegria dentro dele e ele se feliz.
E o Cristo continuou com aquele olhar de muita tristeza, de muita melancolia. E eu perguntei ao Cristo: por que, Senhor? Por que da lepra? Ele falou: porque é um espírito calcento. E por que ele vai continuar nessa questão? Porque a cura, falou assim, eu curei, mas a verdadeira cura não está no corpo. Que ele tome consciência para que não aconteça coisa pior. E eu perguntei: pior do que a lepra? Sim, a perda da fé. E o diálogo continuou até mais. Eis que quando chega na madrugada, as estrelas brilhavam, daqui a pouco chegaram nuvens de surpresa, o vento começou a aumentar e o mar começou a encasquelar. E o barco começou a mexer muito, o mar aumentou e a ventania, os raios começaram a explodir. E Judas começou: está vendo? Essa viagem é uma temeridade, nós vamos morrer todos nós e a culpa vai ser dele, que nos pediu para chegar do outro lado. Chame-o depressa, João. E João foi lá, chamou o mestre: mestre. E Jesus abriu os olhos, calmamente falou: o que tendes? Falou: Senhor, se não nos salvar, vamos perecer. Jesus olha para eles, levanta, aí vem nos mostrar Amélia Rodrigues. Vai para a frente do barco, os raios explodindo, uma ventania imensa. Jesus levanta os braços e quando os raios explodem, ele parecia que estava moldurado de prata, moldurado de cor de prata e de ouro. Ele levanta os braços e fala: calai, acalmai. O vento vai passando, os raios vão estourando para longe e o mar sereno. Este era Jesus. Estavam com ele há 2 anos, mas não o compreendiam, não entendiam. Aqui Pedro falou: quem é este que até a tempestade consegue acalmar? Até a tempestade consegue acalmar. Aí quando nós pegamos a doutrina, na questão 638, nós vamos ver os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza. E a Amélia continua: estavam com ele há 2 anos e não o compreendiam. E jogando essa tempestade para os nossos dias, quando vir a tempestade que assola as nossas almas, as tempestades das paixões, do medo, da loucura, que possamos acordar o Cristo que está dentro de nós, esse ser que é o Senhor, pastor de todas as ovelhas. Como ele mesmo vem dizer nesse primeiro item: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo e aprendei comigo, que sou simples e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Muito obrigado. Desculpa se eu alonguei um pouco mais. Que vocês tenham uma boa semana. Vamos agradecer ao Eduardo pelo estudo desse tema colocado para todos nós. E agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que permaneçam em seus lugares, em silêncio, concentrados, em prece, e que os passistas possam se posicionar para darmos início ao trabalho. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados, nos envolvendo com esse ambiente, com essas energias positivas, e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, os trabalhadores que prepararam esse ambiente para a reunião pública de hoje. Vamos também vibrar positivamente para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados como os desencarnados, e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, sentindo esse envolvimento, esse amor, que isso possa nos consolar, nos amparar, trabalhar nossos corações, nossas mentes, e vamos seguir adiante, acreditando sempre numa amanhã melhor, com a esperança, com a fé, com a coragem, com a alegria. Que possamos levar essas energias para os nossos lares, para aqueles que não puderam estar aqui conosco. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.